Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje quero deixar uma mensagem para impactar o seu coração. Hoje eu venho gravar um vídeo sobre um personagem atendendo a pedidos dos irmãos que me fizeram algumas perguntas e eu venho hoje fazer um vídeo sobre esse personagem, como do vídeo anterior, que eu falei de 10 personagens, né, que nos intriga da Bíblia Sagrada. Então, esse de hoje, esse vídeo hoje vai ser somente desse personagem. Nós vamos entrar um pouco mais, falar, explicar um pouco mais desse personagem que é Lúcifer. Então, os irmãos pediram e fizeram perguntas, e então eu resolvi gravar esse vídeo falando somente hoje do Lúcifer, certo? Para poder a gente ter um esclarecimento maior. Tem alguns irmãos que querem ter um esclarecimento maior. Quem foi esse anjo? Quem foi esse anjo que se transformou no Satanás, o diabo? Certo? Mas antes, eu quero te pedir aí a sua ajuda para dar um like, se inscrever no meu canal e ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amém? E se Deus tocar no seu coração, irmãos, compartilhe também para o máximo de pessoas que você puder. Vamos tentar alcançar o máximo de pessoas para também ter um esclarecimento, também ser alcançada com a palavra do Senhor. Amém? Bom, queridos, hoje nós vamos ver por que Lúcifer caiu do céu e virou Satanás, certo? No início de tudo, antes mesmo da criação do mundo, existia no céu uma figura conhecida por sua beleza e sua luz. O seu nome era Lúcifer, um anjo admirado por todos, que tinha um papel muito importante entre as criaturas celestiais. Irmãos, ele brilhava como uma estrela e tinha uma grande sabedoria. Mas houve um momento em que aconteceu uma mudança drástica, dramática. Este anjo, tão amado e reverenciado, caiu do céu. E esta queda não foi apenas uma descida física, mas uma transformação do seu ser, e de uma posição de honra ele foi para uma realidade completamente diferente, marcada pela separação do lugar que antes chamava de lar. E muito pior do que isso, ele se afastou completamente da glória de Deus. A história da queda de Lúcifer do céu, juntamente com 1/3 dos anjos e a sua transformação em Satanás, é mencionada na Bíblia Sagrada, nos livros de Isaías, Ezequiel e até em Apocalipse. E hoje vamos ver os 3 motivos que fizeram esse arcanjo de Jeová Deus se tornar o rei das trevas e o príncipe desse sistema iníquo de coisas. E mais, e hoje eu vou te ajudar a identificar se você está sendo influenciado pelo inimigo, mas nas mesmas áreas que fizeram Lúcifer cair, para que você não cometa o mesmo erro e se afaste da presença de Jeová Deus, assim como aconteceu com ele. Amém? Bom, o primeiro motivo, o orgulho. Este anjo queria que o mundo inteiro girasse ao seu redor. Ele desejava que todos os seres celestiais se curvasse aos seus pés e o adorasse. E para ele não bastava ter um cargo importante no reino de Deus, porque ele queria ser o próprio Deus. Veja o que o Senhor Jeová revelou ao profeta Isaías sobre isso, que está em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra.
Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas a profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Prestar atenção nessas palavras, amor. Atente para essa pequena fala onde Satanás usou o pronome eu, repetidas vezes. Eu subirei, eu erguerei, eu assentarei e eu serei. Isso só nos mostra o quanto seu coração é orgulhoso e ele deseja reconhecimento por isso. Ele não mediu esforços e tentou convencer os outros anjos a ficarem do seu lado. Queridos, infelizmente, nos dias de hoje, Satanás tem influenciado muitas pessoas a ter o mesmo comportamento. E você sabe qual é a ideologia que mais tem se propagado no século XXI? A famosa frase: acredite em si mesmo. É só você prestar atenção nos discursos dos influenciadores, dos coaches, inclusive de alguns líderes espirituais por aí, como se nós fôssemos realmente capazes de fazer algo por nós mesmos, sem depender da graça e da misericórdia de Deus. É claro que cada um de nós tem o seu potencial, isso eu não posso negar, mas nós devemos nos lembrar que o diabo é astuto, ele é muito inteligente. Irmãos, percebam que Lúcifer, em momento algum, quis se elevar acima de Deus. Na verdade, ele quis ser igual a Deus, se comparando com ele, estando no mesmo nível de poder e majestade. E é exatamente desta forma que Lúcifer faz com o ser humano, desde quando ele foi expulso do céu. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, que a serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, dizendo que ela e seu esposo seriam iguais ao Criador. Milhares de anos se passaram e a estratégia de mexer com o orgulho das pessoas continua sendo a mesma. Eu vou te dar um exemplo simples, mas muito claro sobre isso. Pense comigo, por que será que a maioria das pessoas deseja ter milhares ou até milhões de seguidores em suas redes sociais hoje em dia? Por que as pessoas se promovem tanto, se expõem de forma exagerada, muitas vezes até expondo seus corpos, suas intimidades e até mesmo dores e lutas para serem exaltadas, admiradas, adoradas e até mesmo cultuadas? É verdade. Mas eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que eu não quero generalizar. Existem muitas pessoas que fazem uso das redes sociais para ajudar ao próximo, fazer o bem e postar coisas relevantes, assim como é o meu caso e de muitos outros homens e mulheres de Deus que usam as redes sociais para levar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo a muitas pessoas ao redor do mundo. E quero dizer também que a maioria, infelizmente, só querem se promover para construir o seu próprio reino. E quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo a Deus: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Mas, infelizmente, essas pessoas influenciadas pelo orgulho só oram da boca para fora, porque o seu coração deseja exatamente o contrário. E se isso parece tão óbvio de perceber, por que então há muitas pessoas que continuam nesse mesmo erro?
simplesmente por causa do ego. A nossa natureza pecaminosa faz com que tenhamos uma visão inflada de nós mesmos. Tem pessoas que pensam que são especiais, superiores e por isso merecem até ser tratadas de forma diferente. Mas isso, meu querido irmão e minha querida irmã, é um grande engano. E quem nos prova isso é a própria Bíblia. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, exalta que Jeová Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Aqui, o que Jeová queria mostrar é que por mais que Israel fosse a nação escolhida, jamais poderiam se igualar a ele. Eles eram como vermezinho diante de tanta grandeza e tanto poder do Senhor Jeová. Queridos, o segundo motivo pelo qual Lúcifer foi expulso do céu foi a vaidade. Ele estava obcecado por sua própria beleza. A Bíblia diz que o seu coração se exaltou por causa da sua aparência e sabedoria. E o que você precisa saber sobre ele é que Jeová Deus o criou como o mais belo e glorioso de todos os seres. Mas o problema foi que essa beleza e glória subiu à cabeça de Lúcifer, ao ponto de querer que os outros anjos admirassem a sua imagem e dissessem: que criatura gloriosa e que perfeição você é. E esse apego à imagem é uma outra armadilha que Satanás usa hoje em dia para fazer com que as pessoas percam a intimidade com Deus, assim como ele perdeu. E se voltarmos a Gênesis capítulo 3, veremos que a serpente fez com que Eva prestasse atenção a quanto aquele fruto era bonito e desejável. Não importava se aquele fruto tinha sido proibido por Jeová, pelo Criador. Ele era agradável aos olhos e podia ser comido. Então, Eva, seduzida pelo que os seus olhos viram, acabou pecando. Assim como no caso do orgulho, Satanás também continua se aproveitando dessa arma estratégica para enganar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele apresenta coisas belas diante dos olhos das pessoas, para que elas caiam em suas próprias cobiças. Vou te dar um outro exemplo bíblico disso. O rei Davi, quando viu Batseba tomando banho, a Bíblia diz que ele ficou tão obcecado pela beleza dela que simplesmente ignorou e esqueceu de Deus e usou o seu cargo de líder da nação de Israel e se deitou com aquela mulher casada. Ela engravidou e ele acabou mandando o marido dela à frente do exército de Israel, justamente para que ele morresse na guerra. O rei se tornou um adúltero e um assassino, simplesmente por atender ao desejo que foi despertado pelos seus olhos. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que é pecado ter uma boa aparência, cuidar do corpo, certo? Mas ser considerado uma pessoa bonita aos olhos humanos, nada disso. A própria Bíblia diz que alguns homens e mulheres de Deus eram muito belos. Então, irmão, se você tem uma boa aparência, melhor do que outras pessoas, tome muito cuidado, porque é exatamente isso que o mundo está procurando. Afinal, a Bíblia diz que o mundo vê a aparência e o diabo sabe disso. Ele pode fazer com que você caia em tentação e também no pecado da idolatria, a cultuar o seu próprio corpo. O terceiro motivo que fez com que Lúcifer caísse do céu, o poder do convencimento. Irmão, pelo desejo de se igualar a Deus e tomar o seu lugar, o seu trono, Lúcifer causou uma grande rebelião no céu. Em Apocalipse 12, o apóstolo João registrou uma visão que ele teve desse momento e que diz assim: houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão.
E o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Irmãos, perceba que por mais que Lúcifer não tenha conseguido realizar o seu plano de ser como Deus, mesmo assim ele conseguiu reunir um grande exército celestial para lutar contra Miguel e os seus arcanjos. E há inclusive um versículo em Apocalipse 12 que diz que 1/3 dos anjos, que na passagem bíblica são chamados de estrelas, escolheram ficar do lado de Satanás nessa batalha e acabaram caindo junto com ele. Irmão, a pergunta que te faço é como Lúcifer conseguiu ser tão influente no céu a ponto de fazer com que as criaturas celestiais se voltassem contra Jeová Deus? Como nós vimos, Lúcifer era um ser iluminado. No livro de Ezequiel 21, a palavra diz que as suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas e que ele havia sido escolhido e ungido como querubim guardião, tendo acesso ao Monte Santo de Jeová Deus. Isso tudo por si só já deveria chamar a atenção dos outros anjos. Mas eu acredito que existia ainda alguma coisa a mais. A Bíblia também diz que os tambores e as flautas estavam em Lúcifer, e isso significava que ele poderia ser o responsável pelo louvor a Jeová Deus. Poderia ser ele quem cantava as canções para exaltar e glorificar o Senhor. Então, o que muitos estudiosos das Escrituras se perguntam: e se esse ser de luz poderia ter usado a música para conquistar e liderar os anjos em sua rebelião? Por mais que a Bíblia não nos traga nenhuma resposta, o fato que Satanás usa essa arma hoje em dia para influenciar as pessoas na terra é claro. E você pode até não perceber, mas o inimigo está muito mais presente no universo musical do que nós imaginamos. Afinal, se ele era o responsável pela música no céu, por que não seria aqui na terra também? Nós sabemos que a indústria da música cresceu muito nas últimas décadas, conquistando cada vez mais ouvintes com seus ritmos diversificados, e o diabo tem cada vez mais se aproveitado disso para propagar mensagens que vão contra a nossa fé. Por exemplo, muitas canções contêm letras que promovem estilos de vida e valores opostos aos princípios cristãos, como promiscuidade, uso de drogas e violência. Outros incentivam maus comportamentos, como a infidelidade, o materialismo e a vingança. E não é só isso, irmãos. Existem músicas e artistas que são usados por Satanás para fazer com que as pessoas louvem o seu nome. Por exemplo, existe uma música do Rolling Stones que se chama Simpatia pelo Diabo, e sem falar de tantos outros cantores e bandas que usam símbolos e rituais satânicos em seus shows. A banda do Metal Slave, por exemplo, é conhecida por suas letras que frequentemente abordam temas como morte, anticristianismo e ocultismo. E isso não acontece somente fora do Brasil. Muitos cantores brasileiros estão deixando bem claro em seus shows e em seus clipes que eles têm relação direta com o lado obscuro. E mais uma coisa, não são apenas as músicas e cantores seculares que estão sob a influência satânica. O mundo gospel também tem sido um alvo importante do diabo. Só que ali ele age de forma diferente, muito disfarçada. Mas isso não significa que o mal seja menor do que nos outros tipos de música. E você pode estar se perguntando agora: mas missionário, como eu faço para identificar uma música gospel
que pode ter algum tipo de influência maligna? E eu te respondo, existem 3 situações principais. A primeira delas é a exaltação do eu. Muitas músicas gospel focam mais na exaltação do indivíduo do que no Senhor Jeová ou Jesus Cristo. Outras músicas enfatizam mais as emoções humanas e nas experiências pessoais do que a glória de Deus. Elas falam sobre os problemas humanos e colocam o Senhor como um mordomo que precisa estar sempre pronto para nos servir e resolver nossas lutas. A segunda é a teologia da prosperidade. Alguns louvores gospel distorcem a palavra de Deus, promovendo a ideia de que em Deus nós teremos todas as coisas que queremos, que nenhum mal vai nos atingir e que nunca passaremos por dificuldades. Acontece, irmãos, que o próprio Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições neste mundo. Então, essas músicas nada mais são do que uma tentativa do inimigo de nos fazer acreditar que, se as coisas não estão acontecendo como nós queremos, é porque a nossa fé não é suficiente ou porque Deus não é tão bom como parece. E por fim, a terceira situação, a falta de base bíblica. Pode prestar atenção que boa parte das músicas gospel de hoje em dia se parece muito com músicas românticas ou da cultura pop. Elas têm letras bonitas, melodias agradáveis, mas falam muito pouco ou quase nada sobre a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Esse tipo de música nos dá a falsa sensação de que estamos entrando na presença do Senhor, mas isso não alimenta a nossa alma e muito menos liga o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. E para terminar, eu quero voltar ao ponto principal dessa mensagem, que é a razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus, só que isso era impossível. Mas, mesmo assim, ele tenta hoje nos enganar de todas as formas, assim como enganou boa parte dos anjos lá no passado. E por isso, irmãos, é muito importante que conhecemos a palavra de Deus e as armas que o inimigo usa para tentar nos enganar. Quanto mais desvendarmos o caráter de Satanás, mais vemos que ele é o oposto de Cristo. Antes ele queria um trono nas nuvens, mas Jesus veio ao mundo em uma manjedoura e depois montou em um jumentinho. Satanás sempre tentou destruir a humanidade, mas Jesus veio para dar a sua vida pelos nossos pecados. As propostas de Satanás sempre levam à perdição, mas Jesus Cristo oferece a vida eterna a todos que nele creem, se arrependerem dos seus pecados. Satanás sempre quis ser igual a Deus, mas Jesus abriu mão da sua glória, se tornou um de nós e assumiu a posição de servo, morrendo por nós. E por causa da sua humildade, Jeová Deus o exaltou acima de tudo e de todos. E hoje ele está sentado à direita do Pai. Então, que nós possamos seguir o seu exemplo. Lúcifer era um anjo de alta patente, admirado por sua beleza e sabedoria. No entanto, seu desejo de se igualar a Deus revela uma natureza orgulhosa e rebelde. Essa aspiração não apenas o levou à queda, como também simboliza a tentação eterna da humanidade, o desejo de ultrapassar nossas limitações e atingir um status divino. Isso se reflete em muitas das tentações e pecados humanos, onde a soberba, a busca por poder e o desejo de ser adorado ou reverenciado se manifestam. Por outro lado, Jesus Cristo, o paradigma da humildade e do serviço ao próximo, nascido em uma manjedoura, vivendo uma vida simples e finalmente escolhendo o caminho do sacrifício em vez do poder terreno. Jesus demonstra uma trajetória de amor, doação e humildade. Sua vida e ensinamentos é o contrário dos valores promovidos por Satanás. Ao invés de buscar a exaltação pessoal, Jesus ensinou o valor do serviço, do amor
ao próximo e da entrega a Deus. A importância de conhecer a palavra de Deus, conforme mencionado no texto, reside no poder de discernir entre essas duas naturezas contrastantes. Enquanto Satanás procura enganar e desviar os humanos do caminho de Deus, utilizando diversas estratégias, como o apelo ao ego, à vaidade e ao poder. A Bíblia oferece orientação e sabedoria para resistir a essas tentações. Satanás é frequentemente descrito como um ser que promove a desordem, o caos e a destruição. Suas ações visam corromper a criação de Jeová Deus e afastar as pessoas da verdadeira essência da fé. Em contrapartida, Jesus traz a mensagem de redenção, oferecendo a todos nós a chance de reconciliação com Jeová Deus, mesmo em meio às nossas falhas e pecados. A história da queda de Lúcifer é um lembrete poderoso, principalmente para nós cristãos, sobre os perigos do orgulho exagerado e da rebelião contra Deus. Ao mesmo tempo, a vinda e os ensinamentos de Jesus Cristo servem como um guia para uma vida de humildade, amor e serviço ao próximo, valores que estão no ápice da fé cristã. Assim, a mensagem final é uma exortação para que os fiéis sigam o exemplo de Cristo, rejeitando as tentações de Satanás e buscando uma vida alinhada com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, promovendo o amor, a paz, a justiça no mundo. E para seguir esse caminho, agora, irmãos, você só precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, aceite Jesus como Senhor e governador da sua vida hoje, aonde você estiver. Eleve seu pensamento a Deus e diga no seu coração e no seu peito: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e governador da minha vida. E tenha um compromisso real com a palavra de Deus, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, irmão. E você será blindado com o Espírito Santo de Jeová, porque quando aceitamos Jesus, nova criatura seremos, tudo se faz novo e sua vida, com certeza, te garanto, será transformada. Você será uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Amém? Querido irmão, minha querida irmã, eu te desejo uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário João Carlos e até o próximo vídeo.